Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder essa pergunta que algumas pessoas me fazem, por que eu tenho um canal no YouTube e como que tudo isso começou. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que eu amo vir aqui conversar com vocês e eu fico assim maravilhada em saber que as pessoas querem me ouvir, né? E eu posso dizer que na verdade assim, começou lá na minha infância, assim, eu já era aquela menina que gostava de falar em público. Lá na pré-escola eu era a única criança que sabia ler, então eu ficava lendo, a professora sempre me chamava para ler as historinhas e eu amava, assim, as pessoas ficavam olhando para mim, prestando atenção naquilo que eu estava falando, né? E é legal, assim, quando a gente vê as crianças, como elas refletem, assim, habilidades que, se bem exploradas, elas vão usar no seu futuro, né? Então, o tempo foi passando, eu cresci e tal, e deve fazer mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a pensar que eu gostaria de ter um programa na TV. Detalhe que eu não sou da área, como vocês sabem, eu sou vendedora, então não teria muito a ver, assim, digamos, eu ter um programa na TV. Mas eu comecei a idealizar na minha cabeça um programa que é bem parecido com o que eu estou fazendo aqui, que teria quadros assim de culinária, que teria quadros de variedades e, claro, assuntos que são bênção, porque hoje faz todo sentido isso pra mim pela vida que eu levo, né? Mas, enfim, às vezes eu falava para as pessoas, eu vou ter o programa Daisy Limas e tal. Claro que todo mundo ria de mim e até eu mesmo levava como uma piada. Só que aquilo refletia um pouco, assim, do que o meu coração desejava, né? Então, posso dizer que estar hoje no YouTube e o processo de infertilidade que eu vivi tem tudo a ver. Porque procurando assuntos sobre isso no YouTube, eu encontrei uma pessoa que tem um grupo, que é a Andréia, no Tentantes Gestantes Unidas, o nome do grupo. E eu entrei no grupo e comecei a me relacionar ali com as meninas e ver os assuntos do mundo de tentante. Até então não sabia que era assim, que tinha tanta informação, que era tão legal. E aí eu via que as meninas gravavam e contavam suas histórias. E eu tinha ficado já meses ali no grupo, eu pensei, por que não pegar o meu celular e falar um pouco do que Deus está me mostrando sobre esse processo de tentativa. Porque Deus sempre estava me ensinando que valia a pena confiar nele, esperar e muitas outras coisas que eu gravava ali com o meu celular. Então, de uma forma bem simples, eu pegava meu celular e gravava e contava para elas ali histórias e os meus dilemas e tudo como eu me sentia aí na minha jornada de tentante. Só que como o grupo é muito grande, eu percebi que as minhas publicações elas iam caindo, né? Os grupos do Facebook, só assim, as que foram comentadas, as que são comentadas na hora ficam em cima e depois elas vão caindo. Então eu percebi que eu precisava ter um lugar para colocar todas essas mensagens em vídeo. E também uma coisa que me chamou muito a atenção foi perceber que as meninas gostavam muito de me ouvir e elas se identificavam com aquilo que eu estava falando, porque é o poder da identificação, né? De saber que a outra pessoa está sentindo aquilo que você sente também. Então eu tive a ideia, que foi daí depois da gravidez ectópica que eu tive, de juntar todos os meus vídeos e colocar em um outro grupo. E foi aí que nasceu o grupo Gerando um Sonho, que é o meu grupo no Facebook, que ele é um pouquinho diferente dos outros, a maioria mais voltados a dicas e assuntos assim bem legais também, mas o meu é mais voltado à edificação e assim, tudo que o coração de uma tentante poderia imaginar, assim. Então é um grupo muito, muito, muito especial. Eu fico assim emocionada de imaginar que tem meninas que estão comigo desde o vídeo 1, lá no Tentantes Gestantes Unidas, que me conhecem desde aquela época, assim, e eu recebo muito carinho agora com essa fase aqui, vivendo, já estou com 12 semanas. Então, são frutos, assim, daquela época ainda. E daí eu vim para o grupo Gerando um Sonho, e até o meu positivo eu devo ter gravado umas 130 mensagens em vídeo, totalmente diferente de como é feito aqui no canal, que aqui a gente tem bastante qualidade de áudio, de vídeo, era feito assim de uma maneira
bem, assim, simples, assim, né? Mas tudo feito com muito carinho. E aí, dentro desse universo do YouTube, eu comecei a assistir alguns canais e eu comecei a ver que o meu sonho lá de trás seria possível no YouTube. Então, uma outra coisa, assim, bem nessa época, assim, tudo junto, é que eu percebi que as coisas que eu colocava no Facebook, as comidas que eu faço, as criações, as minhas misturas, assim, às vezes tão simples com aquilo que eu tenho em casa, eu colocava no Face, as pessoas ficavam, nossa, que legal, tinha muita aceitação no Facebook também. Então eu tive a ideia de gravar um vídeo aqui em casa fazendo uma receita, que inclusive essa receita foi gravada pelo Rafa, né, com um celular super simples, e tá aqui no canal, que é a receita Bolo de Chocolate Perfeito. E eu gravei essa receita para ver, assim, se as pessoas gostavam de assistir, se tinha alguma repercussão. E eu me assustei, porque muitas pessoas assistiram, fizeram, me mandaram recados. E essa publicação eu coloquei no meu Face, não era lá no grupo, porque na verdade eu queria medir, assim, o nível de interesse das pessoas. Então, até você pode conferir aí, um bolo assim que sempre dá certo. Após isso, eu comecei a sonhar com o meu canal. Mas eu tinha tudo na minha cabeça, eu tinha as pautas, eu tinha assunto assim para uns 6 meses. E eu não sabia como fazer, por não ter uma câmera boa. Então eu ficava, será que eu vou saber editar? Eu não tenho a câmera, como que eu vou fazer? E aí um dia eu estava num lugar, numa festinha, e eu conversei com uma amiga sobre esse meu sonho de ter um canal, que eu queria fazer esse programa de variedades e tal. E ela falou assim, Dedê, se tu tem esse desejo, tu tem que ir pelo menos em algum programa de TV aqui da cidade pra tu ver como funciona, dar alguma experiência ou ter alguma visibilidade. E aí eu falei, mas quem vai querer que eu vá, né, no programa de TV? E ela falou, não se preocupa, porque eu conheço uma moça lá que trabalha nesse programa e eu acredito que talvez eu consiga descolar uma participação pra ti. Então, gente, no dia 5, acho que foi no dia 5 de dezembro agora, de 2014, lá fui eu de mala e cuia para a TVBE, que é uma TV aqui da minha cidade, para fazer uma receita, né? Quando eu cheguei lá foi bem inusitado, porque as pessoas não entendiam, assim, ela não trabalha no ramo, o que ela tá fazendo aqui, né? E essa minha primeira participação vocês também podem conferir ali no canal. Tem uma fotinho aí da torta de frutas que eu fiz, que foi uma receita maravilhosa, que também teve bastante repercussão. Eu fiquei super animada e tá aqui no canal com escrito Tortas de Frutas Deise Limas na TVBE. Daí você pode ver aí a minha primeira participação na TV. E eu fui na TV, depois eles me chamaram mais 2 vezes. E nessas minhas idas, em conversa lá com a pessoa que trabalha lá, ela falou assim, Deise, se tu queres ter o canal, seria muito legal que tu tivesse pessoas para te filmar. Que tu tivesse, assim, pessoas com bons equipamentos, fica melhor. Aí eu até falei, mas eu acho que é caro, não sei se... É que, na verdade, eu não tinha pensado que poderia ser possível dessa forma. Mas aí, conversando com essa equipe lá, eles me passaram uma proposta, que é o pessoal da Plano B Produtora, e eu fiquei assim, nossa, será que eu vou... Como é que eu vou fazer, né? E, gente, de repente, assim, perante mim, estava se tornando realidade, né? Mas eu conversei com o Rafa e tudo, e ele, como sempre, me incentivou muito, me inspirou. Se não desse certo, só pararia, né? E eu tava pensando assim, Deus, me dá um sinal, né, de que isso vai dar certo. E aí, quando ela me atendeu, eu tinha ido lá fazer sobrancelha, a Ari, sempre muito querida, muito prestativa, né, eu comecei a falar do sonho e tal. E daí ela falou, nossa, eu vou ter o maior prazer de te arrumar pros vídeos, de te produzir tudo. E, gente, eu já saí de lá quase chorando de tão feliz. Eu já tinha um primeiro apoiador. E, assim, até hoje, sinceramente, eu fico até emocionada, assim, porque é como se Deus tivesse feito mais do que eu podia sonhar, né? Então, todos os dias como hoje, que eu tô aqui gravando, eu vou lá e faço um make, assim,
tão legal como ela faz, um cabelo e tudo. Então, né, imagina, né? Mulher ama essas coisas. E passados, como era um fim de semana, eu comecei a procurar os patrocínios na outra semana. Então eu comecei aqui no meu bairro. Gente, eu recebi vários não, mas eu recebi vários sim. E em pouquíssimo tempo eu já tinha os patrocinadores para começar. Então, da minha ida assim na TVBE, que foi um start assim, e ainda naquele momento era meio abstrato para mim o canal, até começar a gravar, foi coisa assim de uma semana, 10 dias no máximo. Então, quando a gente começou a gravar, assim, eu ficava, nossa, era uma coisa muito abstrata para mim e agora já está se tornando realidade, né? Então, agora sim, vendo 3 meses se passaram dessa história que eu tô contando e o canal tá aí com quase 800 inscritos, quase em torno aí de 15 mil visualizações. E são inúmeros testemunhos que eu recebo de pessoas falando que foi bênção, né? Me ouvir, os devocionais, ou a minha trajetória também, né? De positivo. E eu vejo assim, eu tenho convicção no meu coração que esse canal é um dos propósitos de Deus para minha vida. Então, hoje assim, estar perto de vocês através da internet, vocês e poder participar assim de alguma forma da vida de vocês e vocês da minha. Um dos motivos pelos quais uma pessoa ela vai para o YouTube é também o retorno financeiro, né? Nem todo mundo sabe, mas existe uma maneira de receber pelos vídeos, se o canal crescer bastante e tal, né? Mas hoje eu vejo que acima de um retorno financeiro, assim, o que mais me motiva, aquilo que quando eu desanimo por alguma crítica, alguma coisa que eu recebo, eu sempre volto meu coração para isso e Deus me renova. O motivo pelo qual eu estou no YouTube é, sem dúvida, os propósitos de Deus para esse canal e para minha vida, no caso, para você que assiste também, é por você que eu estou aqui, né? Então, sobre as críticas, é lógico que se expor na internet, ele te dá a oportunidade das pessoas dizerem o que acham. Em geral, assim, as pessoas que me assistem são muito legais, mas eu percebo que conforme o canal cresce, as pessoas têm direito de falar o que acham, né? Ou até aqui mesmo no meu dia a dia, pessoas que me conhecem, mas toda crítica faz parte do negócio. Eu procuro sempre ter certeza de que aquilo que eu estou fazendo naquele momento é o meu melhor. Por exemplo, a questão assim de eu cantar em alguns vídeos, eu nunca fiz aula, nunca cantei com nenhuma banda e tal. E eu tenho sentido essa necessidade de fazer algumas aulas de técnica vocal, que eu percebo que isso vai fazer com que eu consiga definitivamente fazer o meu melhor, né? Então, quando eu recebo uma crítica, eu desafinei, coisas que eu vejo assim realmente em vídeo, eu sei que se a pessoa tá falando realmente é verdade, né? Mas uma coisa que eu te digo, se você tem um canal ou quer ter, é sempre faça o seu melhor. Então, uma coisa que eu quero deixar com toda essa história é que se você tem um sonho aí e por acaso esse sonho tá dentro do coração de Deus, quando você menos esperar, Deus vai te surpreender. Porque agora eu olho para trás e me dá até vontade de chorar de pensar isso, mas eu vejo que Deus realizou os meus 2 maiores sonhos no mesmo mês. No mês que eu comecei o canal, eu engravidei e assim, hoje eu vejo que essa linha assim que eu tô trabalhando dentro do canal já era assim o que eu queria fazer. Então, fique ligado assim, porque se os seus sonhos forem os de Deus, muitas coisas boas vão acontecer. E também sou infinitamente grata aos patrocinadores, pelas pessoas que acreditaram numa coisa que nem existia, né? Então, são por pessoas assim, com coração voluntário, que assim as portas vão se abrindo e Deus vai desenhando a história da nossa vida, né? Se você está gostando então do conteúdo do meu canal, me ajude divulgando, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Obrigada aos meus patrocinadores, que está aparecendo aí a logo deles.
E, gente, corre lá no blog também, que tá muito legal, que é o www.deisilimas.blogspot.com.br, e por lá também a gente vai conversar um pouco mais e outros assuntos também. Um beijo e até a próxima. Tchau!